Vamos ter a intervenção do Sr. Presidente do Instituto Politécnico de Bragança, Orlando Isidoro Afonso Rodrigues. Muito boa tarde a todos. Senhor Ministro Adjunto, Primeiro-Ministro de Integração Regional de Cabo Verde, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua presença. Senhor Presidente do Conselho Geral do IPB, Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bragança, caro colega Presidente do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, cara Presidente da Câmara Municipal de Mirandela, Senhor Presidente da Associação Académica do IPB, caro Hugo Nobre, estimado hermano Sanches Ruivo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para proferir a oração de sapiência nesta cerimónia. Neste momento em que pretendemos expressar o nosso afeto e colocar na agenda o fortalecimento da relação com as comunidades lusófonas e lusodescendentes espalhadas pelo mundo, a sua presença é muito importante e enche-nos de satisfação. Senhora Conselheira da Embaixada de Cabo Verde, Senhora Assessora do Governo de Cabo Verde para a área do ensino superior, muito obrigado por estarem aqui e por nos acompanharem sempre que é preciso. Senhoras Presidentes, Vice-Presidentes e Dirigentes, caros colegas dos Institutos Politécnicos de Castelo Branco, Cava do Iave, Coimbra, Guarda, Porto Alegre, Porto, Setúbal, Tomar, Viana do Castelo, Viseu, Senhora Presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, do Porto, da Escola Superior Náutica Dom Afonso Henrique, da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Estoril, Senhor Vice-Reitor da Universidade de Córdoba, muito obrigado a todos pela vossa presença, espero não me ter esquecido de nenhuma das instituições colegas. Senhores Presidentes, anteriores Presidentes dos Institutos Politécnicos de Porto Alegre e de Setúbal, caros amigos Joaquim Morato e Armando Pires, muito obrigado pela vossa presença aqui. Senhora Deputada Isabel Lopes, homenageados do IPB, caro amigo Engenheiro Jorge Nunes, senhores Presidentes das Câmaras Municipais de Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Vinhais, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Carraseda de Anciães, Vereador da Câmara de Valpaços, Senhor Secretário da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, Senhor Presidente da União de Freguesias da Sé Santa Maria, digníssimas autoridades civis, militares e religiosas, Sua Excelência, Reverendíssimo Bispo da Diocese de Miranda e Bragança, Dom José Cordeiro, muito obrigado. Senhora Diretor Regional do Norte do Instituto Português do Desporto e da Juventude, Senhor Comandante Territorial de Bragança da GNR, Senhor Comandante do Comando da PSP em Bragança, Comandante dos Bombeiros de Bragança, Presidente do Conselho de Administração da ULS, Diretora do Arquivo Distrital de Bragança, Diretor de Finanças, Senhor Diretor do Museu Militar de Bragança, muito obrigado a todos pela vossa presença. Senhores empresários e representantes das associações empresas, diretor da representação da direção do NERVA, da ACISB, Senhora Diretora da Caixa Central da Caixa Geral de Depósitos e restantes diretores, Diretor Adjunto do Norte, Diretor Comercial e Gerente de Balcão, Comunicação Social, cara comunidade do IPB, membros do Conselho Geral, vice-presidentes, pró-presidentes, senhora administradora, senhora provedora de estudante, caros diretores e subdiretores, coordenadores dos centros de investigação, professores, investigadores, trabalhadores não docentes, caros presidentes das associações de estudantes e outros dirigentes académicos, caros alunos, distintos convidados. O IPB celebra hoje o seu 37º aniversário. É um dia de celebração do IPB, da sua vitalidade e sucesso, mas também de interrogação e de reflexão sobre os caminhos que queremos trilhar. Mas ainda mais importante do que os caminhos que escolhemos é a companhia que nos apoia na jornada. Dessa convivência depende o ritmo e a energia que colocamos no percurso. Por isso, muito agradecemos a presença de todos vós aqui neste dia especial para o IPB.
Interpretamos esse gesto como uma certeza da vossa vontade de trabalharmos juntos no desenvolvimento da nossa comunidade. O Politécnico de Bragança é e quer ser uma instituição com elevado impacto regional. Pretendemos ser um concentrador de sinergias na promoção da inovação na região, não só através da formação, da ciência e da tecnologia, mas igualmente da cultura, das artes e das respostas sociais. Este ano escolhemos como tema do nosso dia a aproximação às comunidades portuguesas e luso-descendentes espalhadas pelo mundo. As estatísticas contabilizam cerca de 2,3 milhões de imigrantes portugueses espalhados pelo mundo. Somos o país da União Europeia com mais imigrantes em proporção da população residente. Segundo os números oficiais, vivem fora do país cerca de 22% dos portugueses, 66% dos quais na Europa. A França continua a ser o país do mundo onde vive o maior número de imigrantes nascidos em Portugal, cerca de 600 mil, seguido da Suíça, dos Estados Unidos, do Canadá, do Reino Unido, do Brasil e da Alemanha. Porém, há certamente muito mais portugueses fora de Portugal do que estes 2,3 milhões. Na verdade, as estatísticas contabilizam como imigrantes os residentes num país estrangeiro que nasceram em Portugal. Quando adquire a nacionalidade do país de destino, o imigrante deixa de ser estrangeiro, mas não deixa de ser imigrante. Ao invés, um filho de imigrantes que nasce no estrangeiro e que não adquire a nacionalidade desse país é estrangeiro, mas não é imigrante. Só na Alemanha, Luxemburgo, Reino Unido e Suíça haverá cerca de 175 mil portugueses nestas condições, ou seja, que são estrangeiros no país onde nasceram. Por outro lado, muitos portugueses, filhos ou netos de imigrantes, têm dupla nacionalidade, não sendo nem estrangeiros nem imigrantes nos seus países de residência. Por exemplo, em França, os registros consulares contabilizam cerca de 1.200.000 portugueses, portanto, o dobro daqueles que são contabilizados como imigrantes. Se somarmos os registros consulares dos principais países de imigração, a proporção é semelhante, ou seja, aproximadamente o dobro daqueles que são contabilizados como imigrantes. Há, portanto, na comunidade luso-descendente, situações muito diversas. Alguns nasceram no país de acolhimento, mas só têm nacionalidade portuguesa. Outros têm dupla nacionalidade, outros têm apenas a nacionalidade do país onde nasceram. Alguns têm uma forte vinculação a Portugal e à língua portuguesa, outros têm um deficiente domínio do português, outros sequer já nem falam a nossa língua. Porém, a comunidade portuguesa e luso-descendente é, sobretudo, uma comunidade de afetos. Importa considerar e retribuir esses afetos. Dar razão aos que partilham essa pertença para se sentirem orgulhosos dessa matriz cultural e, sobretudo, mostrar que essa característica é e deve ser um ativo importante no mundo atual. As instituições de ensino superior podem ser um instrumento importante, se não um dos mais eficazes, no fortalecimento desta relação com as comunidades na diáspora. Podemos proporcionar a jovens luso-descendentes uma formação superior em condições eventualmente mais favoráveis do que as que encontram no país onde nasceram. Um período de mobilidade académica ou um simples contacto através de um curso de verão são múltiplos os instrumentos que o ambiente de ensino superior dispõe para oferecer a estes jovens uma imersão na cultura que, numa grande medida, também é a cultura deles. Como potenciar esta ligação, como aproveitar este potencial, eis um desafio que nos deve convocar a todos. Da nossa parte, elegemos esta ligação uma prioridade estratégica e tudo faremos para a estreitar. É neste contexto que muito agradecemos ao hermano Sanches Ruivo a generosidade de vir partilhar aqui connosco algum do seu enorme conhecimento sobre a comunidade portuguesa e luso-descendente na Europa. O hermano é claramente um exemplo da valorização e da dignificação da comunidade luso-descendente em França, participando de cidadania plena na sociedade onde se insere. Luso-descendente, foi para a França com 4 anos, construiu uma carreira de sucesso como consultor e autarca, destacando-se em particular por dedicar muita da sua energia à valorização da comunidade luso-descendente em França. Muito obrigado, hermano, e estamos ansiosos por ouvi-lo.
Distintos convidados, cara comunidade do IPB. O IPB é, repito, e pretende ser cada vez mais, uma instituição com impacto na sua região. Continuamos a aumentar o número de alunos, estamos próximos dos 9.000 estudantes. A nossa produção científica cresceu significativamente. Dos 4 centros de investigação que submetemos à avaliação internacional da FCT, 2 tiveram a máxima classificação, excelente, e 2 a classificação de bom. Fomos ainda muito bem avaliados nas participações em unidades de investigação conjuntas com outras instituições. Várias patentes estão a ser valorizadas comercialmente através da constituição de spin-offs ou da contratualização de direitos de exploração. Liderámos a criação de um laboratório colaborativo, o Laboratório Colaborativo MOR, o qual permitiu a criação de 22 postos de trabalho altamente qualificados na nossa região e está a protagonizar um verdadeiro movimento de indução da inovação nas empresas por via da ligação ao sistema científico e tecnológico. O emprego científico aumentou muito significativamente no IPB e irá continuar a crescer. O IPB foi uma das instituições que mais reforçou o emprego científico no último ano. O IPB é e procura ser uma instituição da região e para a sua região. Estamos a oferecer formações curtas e pós-graduações de forma descentralizada em diversos pontos do nosso território. Cara comunidade do IPB. O IPB é uma instituição cujo maior ativo assenta nas pessoas. São pessoas muito especiais, os nossos professores, investigadores, todos os trabalhadores e alunos que garantem o sucesso da nossa instituição. A recente eleição da Comissão de Trabalhadores do IPB é uma demonstração clara da vontade de toda a comunidade participar ativamente na construção e no desenvolvimento da nossa instituição. Esta Comissão será claramente um parceiro de enorme relevância na valorização das nossas pessoas. Distintos convidados, queremos reforçar a nossa parceria com as empresas, com as organizações, com a região. O Politécnico deve ser motor do desenvolvimento regional, fortalecendo as ligações com a sua comunidade e promovendo o debate e a reflexão quanto às melhores opções, aos desafios tecnológicos que se antecipam. Queremos estabelecer com as empresas e organizações parcerias estáveis e duradouras, sustentadas em benefícios mútuos. Só assim é possível gerar os ambientes de criação conjunta e de inovação que pretendemos desenvolver. Da nossa parte, temos o potencial de gerar conhecimento científico e tecnológico nas mais diversas áreas, mas, sobretudo, a capacidade de formar e atrair pessoas e de as mobilizar em torno dos problemas das empresas e das organizações. E é esse, as pessoas criativas, o verdadeiro e único recurso que é capaz de gerar valor nas empresas e na economia. É neste sentido que toda a nossa estratégia de desenvolvimento se está a orientar. Estamos a desenvolver um sistema de inovação centrado na aprendizagem e no aluno. Um ensino baseado na investigação, na ligação às empresas e na aquisição de competências transversais. Os nossos professores são, sobretudo, facilitadores da aprendizagem que acreditam nos seus alunos e no potencial individual de cada um deles. O ambiente de aprendizagem que pretendemos desenvolver deve privilegiar a flexibilidade e a aquisição de competências mais largas, não puramente técnicas. Pensamento crítico e analítico, criatividade, capacidade para organizar o seu próprio trabalho de aprendizagem, autonomia, resiliência, trabalho em equipa e liderança, comunicação e competências digitais. Neste sentido, queremos estreitar a ligação com os stakeholders, empregadores e comunidade local para um contínuo acompanhamento e revisão dos nossos currículos. O diálogo com os níveis de ensino secundário, em particular a via vocacional, procurando construir percursos educativos coerentes, é particularmente importante. Formar pessoas não é seguramente uma questão puramente de competências técnico-científicas, é também formar caráter e transmitir valores. É ajudar a crescer cidadãos socialmente responsáveis e empenhados. A educação deve promover a responsabilidade e consciência ambiental, deve ser inclusiva, integrando de forma positiva diferentes grupos sociais, étnicos, mas também etários. A formação circunscrita
ao período de obtenção do grau académico é cada vez mais uma impossibilidade. A educação deve ser contínua e acompanhar as pessoas ao longo da vida. Deve criar um impacto positivo na sociedade a diferentes níveis. Neste contexto, a internacionalização é cada vez mais um elemento vital da educação superior. Todas as análises e metas traçadas pelos países mais desenvolvidos para o futuro próximo identificam a internacionalização como um dos mais importantes eixos a desenvolver. Entende-se hoje que todo estudante de ensino superior deve ter uma experiência de internacionalização no seu percurso formativo. Porém, a mobilidade não é a única forma de proporcionar essa experiência de internacionalização aos estudantes, nem eventualmente a mais eficaz. A internacionalização em casa, por via da imersão em ambientes de aprendizagem multicultural, incluindo a mobilidade virtual e a internacionalização do currículo por via de parcerias internacionais e titulações conjuntas, constitui um elemento cada vez mais importante. Neste âmbito, o IPB acumulou já uma dianteira muito significativa. Temos experiência e reflexão que podemos partilhar. Construímos um ambiente de multiculturalidade que é hoje um dos nossos principais ativos. Um ambiente educativo, inclusivo, internacional e multicultural, como o que o IPB vem construindo, requer uma atuação profundamente atenta e interventiva contra os fenómenos de intolerância, radicalismo e violência. Importa equacionar e antecipar todos esses riscos e atuar preventivamente. É desta forma que temos vindo a agir no seio da comunidade IPB, promovendo a liberdade religiosa e criando condições para que todos os credos e opções religiosas se possam expressar livremente, valorizando as diferenças culturais e incentivando a sua expressão, fomentando o desporto enquanto prática universal e integradora, criando o gosto por conhecer e entender a cultura dos outros. Também na relação com as instituições regionais e a comunidade, temos procurado antecipar e prevenir riscos. Realizam-se reuniões periódicas e institucionalizaram-se canais de contacto permanente entre a comunidade académica, as forças de segurança, as forças de proteção e de socorro, os responsáveis do estabelecimento de diversão noturna, entre outros agentes das nossas comunidades locais. Temos aberto à comunidade inúmeros eventos culturais e ambientais, espetáculos nas praças, mostras, dia do fascínio das plantas, etc. Implementámos um programa de voluntariado que coloca os nossos alunos em relação com múltiplas instituições do setor social. Porém, mesmo assim falhámos. Houve fenómenos de desintegração social que julgámos insignificantes e desvalorizámos. E deste modo falhámos. Um aluno nosso, bom e inocente, na sua primeira vivência de diversão noturna em Bragança, foi vítima mortal dessa violência. Nesta circunstância trágica, toda a nossa comunidade se enlutou e se solidarizou com a dor dos familiares e amigos do Giovanni. E permitam-me que, nesta altura, aproveite este momento para expressar o nosso reconhecimento e agradecimento a algumas pessoas e instituições. Desde logo, e em primeiro lugar, ao pai e família do Giovanni, que revelaram uma elevação e nobreza de caráter inigualáveis. Junto neste agradecimento, todo o povo cabo-verdiano, e em particular o seu embaixador em Lisboa, conselheiros diplomáticos e o governo de Cabo Verde, que dedicaram a este processo um empenhamento e uma correção exemplares. Muito obrigado, Sr. Ministro, adjunto do Primeiro-Ministro da Integração Regional de Cabo Verde, Dr. Rui Figueiredo, pela sua presença aqui e pela enorme manifestação de solidariedade e de respeito pelo IPB de todo o Governo de Cabo Verde. Muito obrigado, Tito Paris. Obrigado pela sua presença e por representar de forma tão nobre o sentir do povo cabo-verdiano. Gostaria de igualmente deixar um agradecimento e firme reconhecimento à PSP, Polícia Judiciária e restantes autoridades que trataram este caso com enorme competência e humanismo que os caracteriza. Um agradecimento muito especial e muito sentido ao Sr. Bispo de Miranda e Bragança, Dom Rafael Cordeiro, e a todo o clero pela sua enorme generosidade.
A vossa atuação foi crucial para repor a importância dos nossos valores civilizacionais, não violência e respeito pela vida e pelo ser humano. À comunidade de Bragança, às cerca de 3 mil pessoas que vieram às ruas de Bragança no passado dia 11, abraçar o IPB, todos os seus alunos e a memória do Giovanni, garantir-nos que podemos estar tranquilos, porque não mais esta violência será tolerada. A violência só gera mais violência, destruição e retrocesso civilizacional. A violência é estupidez e ignorância. Não cria nem constrói. Honremos a memória do Giovanni, garantindo que não mais toleraremos a violência gratuita sem propósito no seio da nossa comunidade. Distintos convidados, cara comunidade do IPB, minhas senhoras e meus senhores, termino. Importa afirmar a nossa identidade e os nossos valores. Importa inovar, mudar, criar e evoluir. Viva a educação, viva o IPB. Muito obrigado a todos pela vossa presença.